Olá, esta é a continuação da atividade do caderno, atividade 5 do caderno Trilhas da Aprendizagem, o volume 2. Hoje nós vamos fazer o exercício 2, que é uma sequência, né, dos temas que a gente estava estudando na aula passada, que é o tema de sequência e padrões, né, padrões de regularidade. Tá? Então, a aula passada nós fizemos o exercício 1, calculamos lá, entendemos as fórmulas, como contar e tal, esse tipo de coisa. A atividade 2 é mais ou menos uma sequência, né, do que a gente tem. Então aí tem então eu vou ler aqui o número 2. Gabriela fez um painel composto de quadrados coloridos com bordas trabalhadas. Então a gente percebe o que, né? Que a gente tem uma quantidade de quadrados azuis e quadrados vermelhos, tá? Então nós vamos separar igual que a gente fez na atividade anterior. A gente vai identificar as cores e tentar criar um padrão matemático. E aqui eu já vou adiantar um pouquinho, né? A gente já vai fazer as fórmulas, né? Porque os itens, né? O A, B, C e tal, ele já pede para fazer os cálculos com a fórmula, né? Com o que a gente chama de lei de formação da sequência. Com a fórmula matemática fica mais fácil da gente poder identificar. Então eu vou começar fazendo a contagem dos quadrados azuis, né? Que tem aí. Então a primeira imagem tem um quadrado azul, certo? Somente. A segunda imagem tem quatro quadrados azuis. A terceira imagem tem 9, né? E a quarta imagem tem 16. Então, o que acontece, né? Na sequência, a gente chama essa posição que a gente vai ter da sequência. A primeira imagem é a primeira posição, segunda, terceira, ou segunda, a posição 2, terceira, quarta e assim vai. O número que a gente usa para representar, a abreviação de número, a gente usa a letra N. E a gente percebe o quê? Né? Que o primeiro quadrado tem um só, né? Depois 4, o que é 4? É 2 elevado a 2, que é 2 vezes 2, né? O que é 9? É 3 elevado a 3, que é 3 vezes 3, igual que a gente estava fazendo no anterior, né? E o que é 16? É 4 elevado a 2. Ou seja, a fórmula matemática que descreve a sequência desses quadrados de cor azul seria a posição, né, dessa sequência elevada à segunda potência. Ou seja, a fórmula que identifica todos os termos dessa sequência seria n elevado a 2, onde esse n é a posição da figura, né, desse painel que falou aí, tá? Então, por exemplo, se eu quiser saber quantos quadrados tem a nona posição, os quadrados azuis, obviamente, né? Eu faço 9 elevado a 2, 9 vezes 9, 81. Acabou o papo, tá? Então, é isso aí. Na próxima, teria outras maneiras da gente fazer, mas eu preferi usar as ideias de sequência. Agora nós vamos falar dos quadrados vermelhos, né? E a maior parte da atividade vai ser em volta desses quadrados vermelhos, que é um pouquinho mais difícil da gente contar. Então, o que é que eu fiz? Eu fiz a contagem dos quadrados que formam essa borda. Na primeira imagem, a gente tem 8 quadrados vermelhos agora, né? Na segunda imagem, né, a gente tem 12 quadrados vermelhos, contando só a borda, né? Na terceira imagem, a gente tem 16 quadrados vermelhos, tá? E na última imagem que tem aí, no total, são 20 quadrados vermelhos. Então, o que acontece aí? A gente já consegue estabelecer um padrão matemático para esta sequência composta aí por esse painel aí, né? A gente percebe que é uma sequência que está variando de 4 em 4, né? Então, só para a gente lembrar, esses números aí estão na tabuada do 4, né? Só que é a partir do 2, né? 4 vezes 2 e tal, esse tipo de coisa, né? Então, o que a gente percebe? Como essa sequência está variando de 4 em 4, então eu tenho que fazer uma multiplicação por 4. Ou seja, qualquer número que eu for escrever, eu vou fazer a multiplicação por 4. Por que por 4? A gente percebe que esses números são múltiplos de 4, são os números que estão na tabuada do 4. Então, eu vou colocar 4 vezes alguma coisa. Como o 1 representa a posição, então eu vou fazer 4 vezes 1. 4 vezes 1 dá 4.
Para chegar no primeiro termo, né, na primeiro valor, aí, o primeiro número de quadrados vermelhos, eu tenho 4 vezes 1 dá 4. Eu tenho que somar quanto para chegar em 8? Tenho que somar 4, né? Ou seja, para o primeiro termo ficaria 4 vezes 1 mais 4, que dá 8. O segundo termo, ou a segunda sequência, aí, o segundo são 12, né? Então o que eu tenho que fazer? Como eu estou no segundo desenho, então eu vou fazer 4 vezes o 2, certo? Eu estou fazendo 4 vezes 2, tá? 4 vezes 2, que é o n, a posição, né, dessa sequência, 4 vezes 2 dá 8. Quanto que eu tenho que somar para chegar no 12? Eu tenho que somar mais 4, ou seja, ficaria 4 vezes 2 dá 8, mais 4 também eu chego no 12. O terceiro termo, que é a terceira imagem aí, só para a gente já finalizar, já dá para desenvolver a fórmula, né? Então, eu estou na terceira posição. Então, como está variando de 4 em 4, eu vou multiplicar 4 vezes 3, né? 4 vezes 3 dá 12. Quanto que eu tenho que somar para dar 16? Mais 4, né? E a última posição aí, o n agora é igual a 4, então eu faço 4 vezes 4 é igual a 16, né? 16 mais 4 é igual a 20. Ou seja, a fórmula que descreve esta sequência, eu tenho que fazer 4 vezes um número, mais 4 de novo. Foi tudo que a gente fez aí na sequência. Então, a fórmula seria essa aqui, né? 4n mais 4. Esse n seria o número da posição, né? Então, eu expliquei teoricamente aí, e a fórmula está aí para a gente poder fazer, né? Poderia usar aqueles conceitos quadrados, mas eu preferi fazer assim, porque ele vai pedir 20ª posição, sabe? Lá para frente, fica mais fácil fazer assim, tá? Então, só para entender a fórmula, ficou de 4 em 4, porque a sequência está variando de 4, por isso que tem aquele 4n, que é 4 vezes o número, e sempre eu tenho que somar 4 para achar os termos, tá? Então, 4 vezes 1 dá 4, mais 4, 8. 4 vezes 2 dá 8, mais 4, 12, e assim sucessivamente. Então, a fórmula que descreve essa sequência é 4n mais 4, onde n seria a posição dos termos desse painel aí, que no caso, para a gente que está estudando matemática, é uma sequência, tá? Bom, desenvolvidas as fórmulas, agora vai vir as perguntas, né? A primeira pergunta, assim como no exercício anterior, né, do primeiro, a atividade 5, ele pede para a gente completar, né, a tabela, tá? Então, eu vou ler aqui, eu vou fazer só o quarto, vocês já completam o próximo aí, né? O quarto já está lá, então não precisa nem fazer muita conta, não, né? Depois começou a completar o quadro a seguir e não terminou. Coloque os números que estão faltando. Então, os quadrados azuis, né? A gente pega a posição e eleva a segunda potência. Então, seria 4 elevado a 2, que é 4 vezes 4, dá 16, que está lá na imagem, né? A quarta posição, tá? O número de quadrados, eu acho que é vermelhos aí, né? Acho que foi meio errado aí na apostila, tá vermelhas, né? Tá meio estranho. Então, aí o que acontece? A sequência aqui está aumentando de 4 em 4. Você pode ir somando 4 para fazer, que eu acho até mais fácil, né? Então, o próximo seria o 20, né? E aí a posição é 5, soma mais 4, mais 4, mais 4, até completar as 7 posições lá, tá bom? Então, completa a tabela. Aí é mais ou menos o que a gente fez na aula passada, aula de quinta-feira, né? Bom, agora na atividade B, né, o item B, né, da atividade 5, página 108, nós temos que completar o painel dos quadrados vermelhos, só os vermelhos, tá? Só lembrando, na atividade anterior a gente tinha que fazer dos dois, né? Vocês estão lembrados? Eram dos brancos e dos cinzas, né? Aí só tem que fazer o do vermelho, né? Então a atividade, a maior parte vai ser em cima do item, do padrão lá, né? O padrão da regularidade dos quadrados vermelhos, tá? Então eu montei mais ou menos, a fórmula a gente já desenvolveu, que é essa daqui, né? 4n mais 4, onde n é a posição, né, da sequência. Então, o primeiro termo lá, na 10ª posição desse painel, né? E é importante esses conceitos de matemática, que assim, agora está muito longe para vocês, né? Mas as empresas conseguem desenvolver, né, padrões, né, fórmulas para poder calcular faturamento, esse tipo de coisa, de acordo com a produção que vai fazendo. Imagina que ali fosse a produção de empresa, né? E a cada hora eu
eu aumento 4 nessa produção, dá para você prever, né, o quanto que você vai produzir num dia, tal, esse tipo de coisa. Nessa, para vocês agora está muito longe ainda, né, mas só para ver um pouquinho da aplicação da matemática, né. Então aí no lugar do N eu vou colocar o 10, né? Então vai ficar como aqui, ó, 4 vezes 10 mais 4, né? Só o N que vai mudar, obviamente, né? Que é a posição. O resto é o padrão matemático, vai ficar igual, tá? Na 12ª posição, em vez de colocar 10, agora eu vou colocar 12, certo? Vai ficar 4 vezes 12 mais 4. Lembrando que resolve a primeira multiplicação para depois fazer a soma, né? A ordem das operações, o PENDAS, lá que a gente estudou alguns anos anteriores, né? E também deu uma relembrada esse ano também, quando as aulas eram presenciais, né? Então, primeira multiplicação, depois a soma. E por último, a 20ª posição, né? Então, no lugar do N vai colocar 20, então vai ficar 4 vezes 20 mais 4. Resolve aí, é bem tranquilo de fazer. Aí vai ter a quantidade de quadrados e, obviamente, sem ficar desenhando, né? Que a ideia é que a gente estabeleça padrões de regularidade para essa sequência, né? O item C. O item C, né? Aí aqui são perguntas, vamos dizer assim, pessoais, né? Eu deixei meio que aberto, geralmente a gente faz junto, mas como a gente não vai ter aula ao vivo, né? Aí vocês respondem, cada um responde aí de uma maneira e vamos ver, né? O que é possível afirmar sobre o número de quadrados azuis e vermelhos de todas as figuras que aparecem no painel? Então, o que a gente consegue ver é que tem uma regularidade lá, né? Então, essa é a principal ideia, né, que a gente tem que perceber aí, que tem uma regularidade. Eu vou falar assim, você pode escrever de uma outra maneira, como vocês entendem, mas a resposta é pessoal, né, obviamente. Então, ali o número de quadrados azuis eu tenho que pegar a posição e elevar a segunda potência, né? Que aí a gente desenvolveu o n elevado a 2, certo? E o número de quadrados vermelhos, a gente percebe que tem um padrão de regularidade que está sempre aumentando 4 para cada posição, né? Então vocês podem escrever com a palavra de vocês mais ou menos dessa ideia, que a gente percebe que existe uma regularidade, tá? É isso que a gente precisa perceber, né? E isso é o conceito principal de sequência. A sequência não é só 1, 2, 3, 4, 5, né? A sequência é tudo aquilo que eu consigo prever o sucessor, o próximo valor. Naquele caso dos quadrados, tanto do vermelho quanto do azul, a gente consegue prever qual que vai ser o próximo. E isso identifica o que é uma sequência, tá? E a C também a gente já fez lá em cima, né? E você só coloca a fórmula aqui, né? A C não, perdão, a D, né? Qual expressão você usaria para identificar o número de quadrados vermelhos de qualquer figura no painel de Gabriela? Aí vai para escrever a sequência. Como eu já fiz lá no começo, então você vai pegar a sequência dos quadrados vermelhos, tá? E colocar aí, que a expressão é a expressão matemática, né? Então a gente tem uma situação aí onde a gente identificou um padrão que estava aumentando de 4 em 4 e fizemos a expressão matemática, aí precisa colocar aí, tá bom? Aí na próxima aula, na quinta-feira, a gente volta com as aulas ao vivo, né? Aí eu vou ver o que a gente vai fazer, eu vou dar uma estudadinha também no caderno da cidade, ver se tem alguma alteração nele também, né? Porque sempre vem alguma coisinha diferente. Aí a gente pode intercalar entre o Trilhas e o caderno da cidade, como foi sugestão de vocês aí para o andamento das aulas de matemática, tá bom? Um abraço a todos. Quem for assistir o jogo aí, boa sorte aí para o Neymar, né? E vamos ver aí o que dá aí, tá bom? Um abraço a todos, se cuidem, até mais.